segundos e comeces a orar. Coloques delante do Senhor estes 2 dias aqui e pida ao Senhor, Senhor, habla com nós. Coloca delante de Deus tus expectativas, o que esperas. Habla com o Espírito Santo. Dile ao Senhor, quero receber vida, influência, graça, inspiração, fé. Oramos para que o Espírito seja liberado, a visão seja compartida, a vida seja liberada, o poder pueda fluir. Abrimos nosso espírito. Oh, Deus, abrimos nosso espírito. Queremos liberar nosso espírito. Que haja uma liberação de vida abundante. Desperta o coração, Senhor, de dezenas, centenas de pessoas aqui nestes 2 dias. A glória de Deus seja derramada com vida e com poder. Em nome de Jesus. Repita comigo, Espírito Santo. Diga mais forte, Espírito Santo. Queremos que hagas lo que quieras hacer. Te damos completa liberdade de actuar entre nós en estos 2 dias. En el nombre de Jesús. Así será. Amém. Hace algunos años, quando a igreja era bastante menor, me acuerdo que chegava esta temporada de carnaval e hacíamos um campamento de líderes. Os líderes que teníamos, alquilávamos alguma quinta e salíamos com os líderes. Me acuerdo que um dia o Senhor colocou em meu coração, quando estávamos, creio que no terceiro ou quarto ano, de fazer um desafio para chegar a multiplicar as células que tínhamos naquele momento. Hicimos o primeiro grande desafio de nossa história, que foi o campamento de los 40. Quantos estavam neste campamento? Eram 40 pessoas. Eram 40. E reunimos esses irmãos e decíamos, serão nossos primeiros líderes. Serão as 40 primeiras células. Era um grupito pequeno, reuníamos assim um grupito pequeno, tinha uma pileta ali, alguns endemoniados tiraram al pastor a la pileta. Se não creessem na graça de Deus, estariam todos condenados. Nunca haga isso, não, pastor Pablo. Al ano seguinte já decidimos fazer nossa primeira conferência de líderes. Uma conferência, começamos a invitar pastores invitados que pudessem compartilhar com nós vida, graça, unção. E desde este momento, a conferência, alguém um dia disse, pastor, de todas as conferências que hacemos na igreja, a conferência de líderes é a melhor. Então, eu costumo dizer que esta é a melhor conferência. E a temporada passada, 2024, foi uma temporada muito importante para nossas igrejas, todas nossas igrejas. Crescimos muito. E chegou fines de novembro, já estávamos todos a 1000 por hora, porque decidimos fazer todo em novembro. Hicimos bautismo, conferências, casas de milagros, encontros com Deus. Foi uma verdadeira loucura. Pero os desafios que propusimos, o Senhor, por sua graça, nos foi concedendo cada um deles. E chegamos ao fines de novembro na conferência já em Puerto Madero. Quantos estavam na conferência em Puerto Madero? Onde finalizamos o ciclo allí com todas as igrejas nossas reunidas. E aí, obviamente, entrou no mês de dezembro e eu pensei comigo, Senhor, dá-nos uma temporada mais tranquila, queremos um 2025 mais tranquilo. E aí, saí disso, orei, pensei, vamos mais tranquilos para a próxima temporada. Salgo de Buenos Aires, vou a Goiânia. Na última reunião com o pastor Luiz do ano passado, estava sentado assim na mesa, pastor Luiz, os pastores do Conselho Apostólico e os supervisores, um grupo de pastores. E aí estávamos conversando como foi a temporada, cada igreja compartilhando. E quando chegou meu turno de falar, eu não falei, ele falou. Verdade, ele falou. E disse assim. E começou a chorar. Ele se emocionou quando foi falar de nossa experiência aqui.
Ele disse assim: cruzaram os 500 este ano em Buenos Aires. E aí eu lhe dije: sim, pastor. E ele me disse: 525 em las células. Aí eu pensei: tens boa memória. Eu lhe dije: tem boa memória. Ele me disse: não me olvido coisas buenas. E agora que estão pensando? Aí eu ia dizer: vou descansar. Ele me disse: agora necessitam buscar 1000 membros. E eu lhe dije: amém. E saí com isso em meu coração, escrevi a los hermanos del presbitério. Eu lhes dije: fuimos desafiados a buscar los 1000, mas sabem que é impossível. Então, não se animem muito. Regressa a Buenos Aires. Aí, Daiane me mandou mensagem um dia. Me disse: pastor, quando começamos aqui, em 2016, começamos com ele seminário. Já começamos com ele seminário. Você nos dictou uma classe no seminário chamado Plantação de Igrejas. E tenho aqui em minhas notas o projeto que hicimos quando começamos. Eu não sei se te acuerdas. Quando começamos, projetamos em 10 anos chegar a 1000 membros em Buenos Aires. Aí eu lhe dije: não pode ser. Só queria descansar. E aí comecei a orar por isso. Não pode ser coincidência. E todas as vezes que oro por isso, meu coração explode. Com desafios, com alegria, com muitos medos. Porque isso nunca passou aqui. Seria uma verdadeira explosão. Então, começamos a temporada, começamos nosso primeiro ajuno de pastores, reuni os pastores, os discipuladores e comentei com eles. Esta temporada, não sei o que nos espera, pero creio que Deus está preparando-nos para uma explosão. Necessitamos orar. Não quero dizer à igreja, e aqui já estou dizendo, não lo cuentes a nadie, por favor. Porque é um verdadeiro milagre. E começamos a temporada, os primeiros anos, os primeiros dias do mês, e todo o que começou a passar, desde o começo, já foram coisas macro. Iniciamos as matrículas, aqui de nossos cursos. Toda a temporada 2024, em los 2 semestres, graduamos mais ou menos quase 100 hermanos. Começamos agora em fevereiro com 143 alunos. Quantos aqui estão em algum curso, madurez, CEL ou seminário básico? Mira a quantidade. E aí eu pensei: não pode ser, Senhor. Tantos alunos, tantos soldados desse exército. Comecei aqui com os alunos do seminário. Hicimos a explosionetes, los desafié a ser cheios do Espírito Santo. E de repente, chegam as fotos, vídeos, terminam as células, sábado por la tarde. Eles vão a casa e regressam para a madrugada a buscar o Espírito Santo. As células começaram a ser vigílias de madrugadas. Começam meia-noite e finalizam 6 da manhã. Verdade ou não? Eu falei: não é possível. Povo doido. Aí, hicimos aqui um treinamento de líderes. Viernes, começamos viernes 7. Fui a casa, cheguei meia-noite. Cheguei aqui outro dia, 8 da manhã. Terminamos 1 da tarde. Recebo outro vídeo. Outra gente louca. Sale de uma conferência super a full. E que vai nascer? Se reúnem para orar, para buscar o Espírito Santo. E a gente cheia do Espírito Santo, bautizada do Espírito Santo. Ayer por la manhã orando, estava só orando por el culto, por los cultos, e o Espírito Santo me hizo uma pergunta. Me perguntou: ¿te arriesgarías a deixar que os programas del culto estén em mis manos? Eu pensei: que significa isso? Chegamos aqui ao culto de las 5, a presença de Deus no culto de la tarde estava uma coisa assim impressionante. Verdade ou não? Quantos estavam aqui? Foi algo assim, uau! A glória de Deus estava aqui. Chegou ao culto de las 7.
Já estava repleto, cheio, completo. Não havia lugar mais, gente parada. Minha meta de multiplicar era junho. Pero me estando Chego em casa, pastor Jonathan me escreve: pastor, em Zona Norte, tuvimos quase 80 pessoas no culto. Foi o maior culto da história. Aí, um hermano, não vou dizer seu nome, pero a igreja é do tamanho da nossa, qualquer coisa que digo aqui, vão saber quem é. Terminou o culto, me dijo: pastor, não sabe o que passou. Que passou? Não, Deus me mandou a Buenos Aires. Pero cheguei aqui, eu vim de uma igreja super tradicional, era presbiteriano. Pero presbiteriano tradicional que não havia nem bateria na igreja. E aí Deus me mandou, cheguei aqui em La Vida, todo diferente, muitas crises interiores. Senti que era meu lugar, pero a gente falava em línguas. Me meti no curso de madurez, muitas dúvidas. E hoje, isso ayer, mientras orávamos, de repente, eu fui bautizada no Espírito Santo. Um presbiteriano renovado agora. Terminou o culto, salimos para conversar com uma pareja que nos estava visitando. E eles são brasileiros. E ela é uma influenciadora, não dá para dizer muitos detalhes, porque rapidamente vão saber de quem estou falando. Me dijo: me quedé impressionado aqui no culto, porque as igrejas estão todas vazias, os brasileiros nem regressaram completamente de vacações. Quando cheguei, mirei esta quantidade de gente, como fazem? Me acuerdo, há poucos anos, eu os visitei, estava naquela igreja em Chiclana, sim, há pouco tempo estavam ali. Era assim grupito pequeno, e a gente entrei. Dije: uau, o que ha passado com esta igreja? Bueno, algo ha passado aqui. Algo ha passado. E, la verdade, todo lo que ha passado é só o começo de lo que passará. O Senhor ha preparado, ha planeado uma temporada extraordinária. Então, prepárate para estes 2 dias, porque vamos a começar a temporada 2025. Vamos a viver os melhores meses de nossa história, sem nenhuma dúvida. Estão animados? Coloquem o cinturão. Isso, porque agora vamos a despegar. Bueno, receberam um bloquito para tomar notas? Quem vai anotar, tome notas. Quem vai usar o celular, use, salga do Instagram, use no intervalo o Instagram, agora use seu bloco de notas. Não preparei PDFs, agora vamos solo na palavra. Ok? Pero tomem suas notas para poder ter registrado o que o Espírito vai a compartilhar hoje. Bueno, este primeiro momento, eu estou chamando de... Já puse um título, pero ultimamente não me ha gustado os títulos. Assim que vou colocar meu título e depois vos poner o que queres. Um título melhor que o meu, depois mandar-me e aí cambio o meu. Eu estou chamando de predicação que genera frutos. Repita comigo, a predicação. Não, pero diga como alguém assistindo do Espírito Santo. A predicação que genera frutos. Todo começou há muitos anos, quando Jesus foi morto, ressuscitou. Antes de subir al cielo e estar a la derecha, a la diestra del Padre, Jesús se reunió con sus discípulos. En Hechos capítulo 1, verso 8. Jesús se reunió con sus discípulos por 40 días. Y la palabra de Dios dice que Jesús se reunió con sus discípulos por 40 días para hablar las cosas al respecto del reino de Dios. Para mí, es uno de los momentos mais impressionantes, porque
Jesús já havia completado seu ministério, 3 anos e meio com os discípulos aqui. Já havia hecho seus milagros, já havia ressuscitado a muertos, pero de repente ele é muerto, crucificado, al tercer amanecer, como cantamos aqui los domingos, ele é levantado de los muertos. Pero ele não sale diretamente de la tumba para el Padre. Ele sale de la tumba e a palavra de Deus diz que ele quedou 40 dias aqui com os discípulos. Imagino que deveria ser uma experiência extraordinária. Eu me imagino os discípulos desayunando por la manhã e uno dice, quem vai compartilhar a palavra hoje? Aí Jesus cruza a parede. Aí dice, bom dia. Não, bom dia não, shalom. Ele sempre tratava assim. E hoje, quem vai compartilhar a palavra? E de repente Jesus cruzava, porque ele estava glorificado. E ele dizia, shalom, que significa paz. Sempre, toda charla de Jesus começava com shalom. Era assim. E a palavra de Deus diz que ele quedou 40 dias. Quantos dias? E qual era o tema de suas charlas? El reino. Me daria todo para poder colocar uma câmera oculta e ver o que passava em estas salas. Daria todo para ouvir o que Jesus tratou com seus discípulos durante este tempo. Eu creio que foi uma super imersão. Jesus reuniu e disse, 40 dias, amigos, tomem notas. Agora vamos fazer um repasso total. O reino de los cielos, o reino de Deus, salvação, Espírito Santo. E começou a falar-lhes. E em meio desta charla, em algum momento, Jesus começou a dizer-lhes a respeito de lo que vendria. Porque eles eram judíos. E de repente Jesus vino e Jesus começou a estabelecer, entre comillas, uma nova religião, porque não era uma religião, na verdade. Jesus estava chegando e dizendo, a partir de agora, todo lo que vivimos era uma sombra. Agora vamos a começar. It's the show time. Agora vamos a começar o jogo. Todo lo que hubo hasta hoy era sombra. La ley era una sombra. Los sacerdotes, una sombra. Los sacrificios, una sombra. Los profetas, una sombra. E agora vamos a estrenar la verdad, la realidad. Vamos a estrenar lo que de verdad el Padre propuso hacer desde la eternidad pasada, que es la iglesia. La iglesia vai começar. E creio que eles quedaram super animados. E começaram a tomar notas. E começaram a armar seus planos. Ok, vamos armar a igreja. Como é isso? Que é isso? Que vamos fazer? Pero Jesus, isso não está escrito, me imagino que foi mais ou menos assim. E Jesus disse, para, estamos muito ansiosos. Senhor, pero nos ha dicho que agora vai começar o jogo. Sim. Bueno, então vamos a começar, vamos a armar todo. E Jesus disse, não, por que estão ansiosos? Porque vamos a começar. E Jesus disse, não vão começar. E que devemos fazer? Vão esperar. Não. Quantos aqui têm filhos? Los amo. Pero basta chegar 6 meses antes del cumpleaños de uno, não é assim? Que a casa se torna uma verdadeira alegria, não, Valentina? Valentina cumple semana que vem assim, e quase não hablamos do assunto. Quase não hablamos. Por favor, domingo que vem, tragam seus regalos. Aí, me imagino que os discípulos estavam assim, super ansiosos, vamos a começar. E Jesus disse, não, parem. Não vão começar aún. E que vamos fazer? Sabe o que vão fazer? Vão esperar. Hechos 1:8. Vão esperar, porque quando venga o Espírito Santo, repita comigo, quando venga o Espírito Santo, recibirão poder. Outra vez, quando venga o Espírito Santo, recibirão. Outra vez, o Espírito Santo recibirão. Sabe o que significa esta palavra poder? Dínamos.
Esta palavra dinamos, no original griego, é a palavra que nos dá a famosa dinamita. Quando queremos explotar, nós não, os terroristas não usam dinamita. Alguém, quando quer explotar algo, coloca, enciende a pólvora e de repente, durante 2024, sempre les dije, estamos reunindo pólvora. Pero não me imaginava. Era só algo que decía porque queimava dentro mío. Pero de repente, el Espíritu Santo es la dinamita que va a generar el poder. Repita comigo. Espírito Santo libera poder. Poder para quê? Essa é uma pergunta muito importante. Porque eu sei que muitos aqui vêm de origem pentecostales. Quantos aqui vieram de alguma igreja pentecostal? Stephanie, viniste em sério de uma igreja? Não dá para notar. Quantos aqui vieram de igrejas pentecostales? Ok. Todo respeito, eu vim também, nasci em uma igreja pentecostal. Quando venimos de uma origem pentecostal, de uma igreja pentecostal, habitualmente aprendimos que a manifestação do poder ou a manifestação do Espírito é um final em si mesmo. Pastor, o que significa isso? Significa que queremos receber o Espírito Santo por receber o Espírito Santo. É verdade ou não? Recebimos o Espírito Santo. Ponto final. Fuimos cheios do Espírito Santo. Ponto final. Bailamos. Ponto final. Rodamos igual peão. Ponto final. Pero aqui, vemos que o Espírito Santo não foi liberado como um fim em si mesmo. O Espírito Santo é uma santa promessa, repita comigo, uma santa promessa, com uma incumbência. Repita, uma santa promessa, com uma incumbência. Qual é a santa promessa? Receber poder. Qual é a incumbência? Qual é a convocatória? Ser testigo. Somos testigos. O Espírito Santo não foi derramado para ser vigílias. O Espírito Santo foi derramado para ser testigos. Nuestra predicação não é uma charla vacía. Nosotros não hablamos de filosofia. Nosotros não hablamos de teologia. Nosotros damos testemunho de lo que hemos visto. Aquele que é cheio do Espírito Santo habla de lo que lhe é comum, porque ha visto. Já contei aqui uma experiência que tive há uma banda de anos. Vivia aqui cerca de 11. E um dia saí de casa para fazer compras. E quando cruzei na Avenida Independência, havia um tipo alto, colocou a mão no bolsillo, sacou um distintivo e disse: "Policía de la ciudad". Eu me assustei. E aí me dijo, eu lhe perguntei: "Estou preso?" Não lhe perguntei. E eu pensei: "¿Qué passou?" E ele me disse: "Fuiste elegido para ser testigo de um allanamiento." Oh, que alegria! ¿En serio? Sí, não havia outro. Não. ¿Y qué debo hacer? ¿Soy obligado a ir? Me dijo, sí. ¿Es así, doctor? No conocía al doctor Ángel en este momento. Y ahí me dijo así el oficial, me dijo, avisa todos los, deshaces todos los compromisos que tenés en las próximas horas. Y ahí mandé mensaje a mi esposa diciendo, amor, estoy en una película de acción ahora. Y ahí le pregunté, ¿qué pasó? Él me dijo, no, estamos investigando un homicidio y creemos que hay el arma del crimen está en un departamento aquí. Y de repente llegan algunos muchachos muy, muy, muy buena onda. Todos mascarados, bajan de un camión y con este hierro gigante. ¿Cómo se llama este hierro? ¿Hay un nombre? Este.
Aí, um adelante e eu ao fundo, e todos armados. E eu não sabia o que fazer, se tinha medo, se não tinha medo. E de repente começam a entrar. Como era um departamento, tiveram que romper 2 portas. A primeira, do edifício, e a segunda, do departamento, que era planta baixa. Entraram todos armados. Parecia cena de película, de verdade. Cena de película. E eu ao fundo, sem arma. Aí entramos no departamento. Havia uma senhora pobre. A senhora, quando viu, quase morreu de susto. E aí, só havia a senhora, mas estavam buscando uma arma. E rapidamente lhe disseram: aqui temos o ordem de nacionamento e vinimos a buscar uma arma. Eu sei que eles buscaram quase 3 horas durante o departamento, sacaram todo do lugar. E depois de 3 horas que encontraram, aí estava a arma. Encontraram a arma. E todo o que encontravam, eles me hacían ver e me perguntavam: está ou não? E eu lhe dizia: sim. Encontraram bilhetes falsos? Vês? Sim. Encontraram documentos falsos? Me perguntavam: vês? Sim. E ao final, fizeram um acta, imprimiram todo o que haviam encontrado, e tcharam, quem firmou? Era testigo. O que hace um testigo? Ele dá fé de lo que ha visto. Presta atenção. A promessa é que nós seríamos llenos. ¿De quê? ¿Llenos de quê? Diga mais forte: llenos de poder. Para discutir teologia? Não. Nós não fomos chamados para discutir teologia. Se queres discutir teologia, anda ao seminário bíblico. E te cuento, nem aqui discuto muito. Não, nossas células não é lugar para discussão teológica. O Senhor não nos chamou para discutir teologia. O Senhor nos chamou para dar testemunho. Somos testigos. O Espírito Santo será derramado com dínamos, com poder, com explosão, para sermos testigos. Para sermos testigos. Agora, Jesus, quando terminou de dizer, a palavra de Deus diz que este foi um de seus últimos discursos. E ele subiu sobre as nuvens e começou a subir. Ah, que cena maravilhosa. E os ángeles estavam a seu lado e disseram: varones galileus, porque miram ao cielo. Este que lo ven subir, de la misma maneira regresará. E Jesus se foi. Me imagino os muchachos depois. Jesus se foi. Todos pararam, miraram um ao outro. Pedro pensou: e agora creio que sou o pastor. Claro, porque al final de todo, Jesus disse a Pedro: agora vas a apacentar mis cordeiros. E aí me imagino que Pedro, todo tímido, disse: muchachos. Assim cantou Pedro. Vamos, vem comigo. E aí os senhores começaram a mirá-lo. E eles pensaram: o que vamos fazer? Como vamos a começar? Vamos a obedecer. E a palavra de Deus diz que eles foram a orar. E eram um grupo de 120 hermanos. Quantos hermanos? Menos que o grupo que temos aqui. Aqui temos mais. 120 hermanos. Eles começaram a orar. Agora, quando Jesus liberou a profecia, Jesus disse: vão a buscar o Espírito Santo e vão a receber o poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo seja derramado, serão testigos com poder. Me imagino que Jesus haja ido e eles começaram a orar. Pero eu tenho por mim, não está escrito, pero me imagino, que Pedro disse: vamos a começar a orar que o Espírito Santo já viene. Oraram. Sabe o que passou? Nada. Tarde, vigília, nada. Passaram por el treinamento de líderes, nada. Foram no treinamento de professores, nada. Foram na célula, nada. Não passou absolutamente nada.
¿Cuántos días ellos buscaron incesantemente? Hechos capítulo 2, verso 1. Coloca, por favor. La palabra de Dios dice que al cumplirse, bueno, en español dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Repita conmigo, Pentecostés. Eu sei que quando hablamos de Pentecostés, sempre nos acordamos de la llenura del Espírito Santo. Pensamos que uma vez que foram llenos, alguém dijo, agora são pentecostales. Pero Pentecostés é uma festa judía. Uma festa judía muito tradicional. ¿Sabe o que significa Pentecostés? 50 dias. A palavra Pentecostés não tem que ver com o Espírito Santo. Significa 50 dias. Quantos são brasileiros aqui? Os brasileiros estão acostumbrados à palavra penta. Penta. Uruguaios não sabem de lo que quer dizer isso. Pastor Pablo, o que significa penta? Pastor Eduardo, o que significa penta? Pastor Eduardo. Nos olvidamos, pastor, hace tanto tempo. Penta nos habla de 5. Pentecostés eram 50 dias. 50 dias de quê? Depois de la Páscoa. Jesús foi o Cordeiro Pascal. Jesús foi o Cordeiro sacrificado. Depois de la Páscoa, 50 dias era o Pentecostés. Presta atenção para hacer la cuenta. Jesús, Cordeiro Pascual. Quedou 40 dias com eles. Então, eles buscaram o Espírito Santo quantos dias? 10 dias mais. Quantos dias buscaram? Quantos dias buscaram? Diga mais forte. Quantos dias? 10 dias. Para cumprir-se exatamente a festa del Pentecostés. ¿Sabe o que significa a festa de Pentecostés que celebrava? A festa de la cosecha. Deveria ser o dia justo. Porque quando o Espírito Santo foi derramado, a gente foi cheia do Espírito Santo e a igreja foi estrenada. Com um pequeno bautismo de quase 3.000 almas. Bem-vindos. A festa del Pentecostés foi a primeira festa de la cosecha. E que passou? Quando chegou o dia de Pentecostés, estavam todos juntos en el mismo lugar. ¿Por que eles estavam todos juntos? Eles estavam juntos porque estavam esperando a promessa. Então, eles não sabiam quando chegaria a promessa. Eles estavam orando. E eles buscavam o Espírito Santo. Quizás alguns já se haviam cansado. Outros diziam, será que escutamos mal? Será que interpretamos mal? Será que Jesus disse, pero queria dizer outra coisa? Será que... Aí havia um legalista e pensava, será que pecamos? Por quê? Porque ele prometeu. Pensávamos que seria um dia. Um dia nada, 2 dias nada, 3 dias nada, 4 dias nada, 5 dias nada, 6 dias nada. Pero quando chegou o dia de Pentecostés, todos estavam juntos en el mismo lugar. Pode seguir o texto, verso 2. De repente, vino del cielo um ruído como de uma violenta ráfaga de viento e llenou toda a casa onde estavam reunidos. Sabe o que passou aqui? O Espírito Santo. Há muitas pessoas que hablan de este texto e alguns dizem, o Espírito Santo cai, viene, ¿qué hace o Espírito Santo? O Espírito Santo foi derramado como chuva. Bueno, de chuva hemos visto bastante estes dias, pero não foi uma chuva normal, foi uma tormenta. Já viram que quando há tormentas, que são estas chuvas fortes com vientos, os ventos começam a cantar? Assim? Não sei como fazem emissões, pastor Eduardo. Estavam reunidos. Mientras el viento entró en la casa,
As ventanas começaram a... E eles estavam reunidos. Verso 3. Aparecieron entonces línguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos fueron bautizados en el Espíritu Santo? Todos. Soy tímido. Bautizado igual. Peleé com a esposa ayer. Bautizado igual. Não foi hoje. Igual. Mientras chegava na oração, discutindo o trânsito. Sou líder de célula. Me bautizei ayer. Sou presbiteriano. O Espírito entrou. Las ventanas. E todos foram cheios do Espírito Santo. Segundo o Espírito, los concedía expressar-se. Segue o texto, verso 5. Estavam de visita de Jerusalém, e aí ele vai começar a dizer: a cidade estava repleta de pessoas de afuera. ¿Por que havia gente na cidade? Era uma festa tradicional. O texto vai começar a dizer aqui, pero alguns estudiosos creem que havia mais ou menos 50 etnias diferentes reunidas em la cidade. E eles estavam reunidos aqui, orando, cheios do Espírito Santo. Cada um orando em sua língua, desfrutando da presença do Senhor, felizes. Uns choravam, outros caíam, outros profetizavam. De repente, alguém disse: Pedro. Outro Pedro. Aí Pedro orava. Pedro! E ele: sim, vem a ver o que está passando aqui. E aí Pedro orava e de repente ele abriu a ventana. A cidade inteira se parou em Corrientes, 636. Ele abriu a ventana, havia gente del Puerto Madero al obelisco. Toda a cidade viralizou. E aí, Pedro nunca havia predicado. A última vez que ele foi colocado em desafio foi quando uma mulher lhe disse: te vi com ele, era seu discípulo. E ele disse: nunca he visto este homem. Gran covarde, que negou a Jesus. Nunca mais comeu carne de pollo. Quedou traumado com o gajo. Poucos dias depois, 50 dias depois, estava delante de uma multitud. E este covarde se puso a predicar. E ele disse: varones galileus, são solamente 9 horas da manhã. Estão pensando que estes senhores estão borrachos. Não estão borrachos. O que está passando aqui, nesta casa, é o que foi profetizado por Joel. A pergunta que te hago é: que Joel profetizou? Vou explicar dizendo-lhes isso. O que passa aqui dentro da casa foi o que foi dito por Joel. Joel 2 profetizou. Pastor, que Joel profetizou? Qual foi a profecia de Joel? Dijo Joel, capítulo 2, verso 23. ¿Puedes colocar, senhorita, por favor? Joel, que rápido estás. Joel profetizou: alegrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado las lluvias de otoño. Repita comigo: lluvias de otoño. Ele envia a chuva de outono e de las chuvas de primavera. Repita comigo: há 2 temporadas de chuva.
Não, venga fuerte. 2 temporadas de chuva. Otoño e primavera. Agora vai para o verso 27. Ele disse, entonces, Joel 2:27, verso 28. Después de eso, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas profetizarán, tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. Sigue el texto. Verso 29. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre siervos y siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Aqui comigo que já estou terminando. É fundamental que entendas o que vou dizer agora. Pedro dijo, lo que está pasando aqui é lo que foi profetizado por Joel. E que Joel profetizou? Joel dijo, habrán 2 temporadas de chuva. ¿Cuántas temporadas? La primera sería las lluvias de otoño. Después las lluvias de invierno. Perdón, de primavera. Y entre las 2 temporadas habría un extenso invierno. Entre el otoño y la primavera hay el invierno. Pedro se levantó e dijo, aqui começou as primeiras gotas de chuva. ¿Sabe o que passou em Pentecostés? As chuvas de outono. ¿Fueron abundantes? Fueron abundantes. As primeiras chuvas foram abundantes. La gente foi cheia do Espírito Santo. Primeiro bautismo, 3.000 almas. Milagros sucederam de maneira sobrenatural. Me imagino, quando terminou o bautismo, neste dia, 3.000 vidas se bautizaram, reuniram os 120 de volta e Pedro disse, bueno, a partir de agora cada um é um líder de célula e anfitrião. E cada um vai cuidar de 30 pessoas. Começaram com 120 células no dia que estrenaram a igreja. Outro dia, paralítico começou a ser levantado, muertos ressuscitados, provisión abundante. Hasta la sombra de los apóstoles sanavam os enfermos. A igreja chegou a crescer tanto que em seus primeiros anos, a igreja em Jerusalém cruzou, segundo os historiadores, a casa de 100.000 pessoas em célula. Todo isso passou para que se cumpliese o que foi profetizado por Joel. Agora presta atenção aqui. Joel dijo que a temporada de chuva seria derramada em 2 temporadas. Lo que sucedió en la vida de los apóstoles fue la primera temporada de chuva, la temporada de otoño. Después vino un gran invierno. La iglesia enfrió. De repente, la iglesia que era formada por gente simple, en su mayoría, una iglesia que se reunía por la madrugada, antes del sol nacer. Cuando el sol nacía, nuestros hermanos ya estaban reunidos, partiendo el pan todos los días de casa en casa. Esta gente simple, esclavos, siervos, muchos, de repente começaram a ser perseguidos, começaram a ser muertos por el evangelho. E quanto mais matavam nossos irmãos, mais pastores se levantavam. Quanto mais matavam os apóstolos, mais igrejas nasciam. Um discípulo do apóstolo Juan que foi morto, ele disse, não nos vão a matar, podem chegar a matar-nos, pero somos imortais. Cada vez que matam um missionário, cada vez que matam um crente, igrejas nascem. La sangre de los mártires es la semilla del avivamiento.
Quanto más nos matavam, más crescíamos. Nossos primeiros irmãos. Era a chuva de outono. Pero um dia, de alguma maneira, Satanás intentou apagar a chama do avivamento. Um grande general, um imperador romano, chamado Constantino, teve uma visão. E nesta visão, um homem lhe dijo: coloca uma cruz em cada um de seus escudos. Esta insígnia serão invencíveis. No outro dia começou a investigar o que simbolizava aquela cruz e se deu conta que esta visão que havia tenido representava a fé de um grupo de escravos que estava crescendo. E de repente, aquele que era perseguidor da igreja se torna o primeiro convertido do império. Pero agora já não podemos mais ser gente simples, porque o imperador se tornou hermano. E o imperador romano não começa a caminhar solo. Com ele vêm os ricos, com ele vêm seus governadores. De repente, o Estado entrou na igreja e nasce o que é conhecido historicamente como a Igreja Apostólica Católica Romana. E o que era vivo se tornou uma instituição fria, calculada, humanista, com todo respeito. Pero a chama se apagou ao longo da história. Nunca mais, desde então, houve uma sola pessoa cheia do Espírito Santo. Chegou o frio inverno. Pero não se olvidem, a promessa de derramar do Espírito Santo era em 2 temporadas. Quantas temporadas? Estão aqui comigo a com mais de 100 anos atrás. Pastores negros, num país que até este momento peleava uma peleia de raças, como Estados Unidos de América, em uma calle conhecida por sua história, chamada Azusa, em uma cidade chamada Los Angeles, um grupo de pessoas estavam reunidas, pessoas simples, um pastor negro. Eles começaram a orar. De repente, depois de quase 1600 anos depois, as gotitas de chuva começaram a pegar outra vez. Uns poucos jovens allí começaram a alabar ao Senhor. E mientras eles alabavam, começaram a ser cheios do Espírito Santo. Sabe o que passou? Pastores, padres, teólogos do mundo inteiro começaram a ir a ver o que estava sucedendo allá. Todos os que iam allá para ver recebiam gotas de chuva. E o fogo começou a esparcir-se. De repente, a voz do Espírito que se cayó durante um lago inverno começou a ecoar outra vez, porque chegou uma nova temporada de chuva abundante. Quando miramos o que sucedeu nas Escrituras, nós quedamos enamorados. Tantos bautismos, tantos milagres. Pero sabes que? Era chuvas de outono, não eram de primavera. Se foram abundantes os frutos en el outono, imagina como serão en la primavera. Nosotros vimos lo que el Espírito hizo, pero Jesús prometió que nosotros haríamos cosas maiores. Isso não é uma palavra de incentivo. Não é Jesus dizendo, vão nascer coisas maiores. Não. É promessa. É promessa. Ai, todavia, uma chuva mais abundante para ser derramada.
E nós estamos aqui porque eu creio que nossa geração hace parte de la generación que va a ser impactado con el poder del Espíritu Santo. Va a ser la generación impactada con las lluvias de la primavera. Va a ser la generación que va a comenzar a ver el Espíritu ser derramado de manera impresionante. En Hechos 12, la iglesia estava reunida, orando por Pedro, porque Pedro havia sido preso por Herodes. Pedro foi suelto de maneira sobrenatural. As cadenas se abriram, um ángel vino, lhe abriu as portas. E ele chegou à casa de los hermanos que estavam orando. Tocou o timbre. Alguém abriu e disse: "Uau, é Pedro!" Aí regressou e disse: chicos, hermanos, Pedro está afuera. A igreja orando por ele. Alguém disse: está afuera. E outro disse: não pode ser, ele está preso. Pero si estamos orando por sua libertação. E alguém disse: não, deve ser seu ángel. Quantos já han leído este texto? Ángel, seu ángel. Pastor, eles tratavam os ángeles com tanta naturalidade assim, como se houvesse um ángel na porta da casa. Havia tanta glória de Deus, tanto sobrenatural, que poderia ser um ángel. A glória de Deus será derramada. Servir a Deus não vai ser um trabalho, vai ser solamente um impulso de aquele que está queimando, porque aquele que está queimando não pode deixar de falar, aquele que está queimando não pode deixar de oler, aquele que está queimando não pode deixar de testificar. Então, todo o que vamos a hacer, toda a cosecha que veremos, todos os frutos que vamos a buscar, não é em base a uma estratégia, é em base simplesmente a uma promessa. Qual a promessa? Há um Espírito a ser derramado como chuva e há uma cosecha para ser cosechada. E estamos aqui porque creemos. E o Espírito já está sendo derramado e será derramado de maneira aún mais abundante. E esta igreja crescerá. Todos serão cheios do Espírito Santo, todos terão visões e sonhos, todos, hasta os menores, os pequenos, os niños, as niñas, os adolescentes, jovens e adultos, os grandes, todos serão cheios do Espírito Santo, hasta sobre siervos e siervas, derramaré mi Espírito, diz o Senhor, aleluia. Se alguém crê, ponte de pé.